E aí, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos trabalhar com redação. Vamos falar sobre os conceitos do tópico frasal num texto dissertativo. E aí, a gente tem que entender o seguinte: para que nós possamos refletir sobre essa questão do tópico frasal, eu faço uma perguntinha a vocês. Qual é a importância do tópico frasal num texto dissertativo? Ou seja, dentro de uma dissertação escolar, dentro de uma dissertação de concursos, qual é a importância que um tópico frasal exerce a partir do momento que você começa a construir o seu texto? Tudo bem? Prontos para essa reflexão? Prontos para buscar a resposta a esse questionamento? Texto dissertativo. Quando você apresenta um tópico frasal num texto dissertativo, imagine que você está escrevendo a sua redação. Imagine que você está fazendo a sua redação num concurso, por exemplo, no vestibular. Imagine que você está fazendo a sua redação para ganhar a sua nota no seu colégio. Você tem que, inicialmente, apresentar o quê? Apresentar uma tese. Você já deve ter trabalhado a estrutura de um texto dissertativo. Você já deve ter trabalhado, por exemplo, a estrutura dos parágrafos. Já deve ter visto que você pode trabalhar uma redação escolar, uma dissertação escolar, com 3, 4, 5 parágrafos, talvez até mais um pouco, dependendo do tamanho, da extensão da sua redação. Mas, na verdade, quando você inicia a sua redação, você tem uma coisa importantíssima a fazer, que é mostrar para o leitor qual é a tese que você está defendendo. Imagine só, imagine que você está, por exemplo, querendo convencer alguém de alguma coisa. Como é que você faz isso? Você mostra para ele que você quer realmente realizar aquela ação. Isso é o que nós chamamos de defesa de tese, defesa de um argumento. E essa tese vai ser apresentada por meio desse tópico frasal, ou seja, dentro da estrutura de um primeiro parágrafo dissertativo, dentro da estrutura de uma introdução, você mostra que, em termos de períodos, né, por exemplo, um parágrafo introdutório que deveria ter, por exemplo, 3 períodos, o primeiro período poderia ser justamente esse seu tópico frasal. Isso num texto dissertativo. Será que a coisa funciona da mesma maneira sempre? É o que nós vamos ver quando nós trabalhamos, por exemplo, com outras modalidades textuais. Bem, é fácil entender que dentro de uma dissertação escolar, você apresente um tópico frasal, você defenda uma ideia, defenda a sua tese. Você já deve ter escrito várias dissertações, talvez até nem goste muito delas. Gosta? Não sei. Bem, pelo menos alguns alunos dizem que as redações escolares mais técnicas, mais objetivas, são meio chatas de se fazer. Eu acredito que a partir do momento que você começa a defender melhor as suas ideias, começa a ter mais noção do que é realmente argumentar, você começa a gostar desse processo de convencimento do leitor. Agora, pense bem. Será que, dentro do processo de criação textual, nós só podemos defender teses, nós só podemos apresentar argumentos dentro de dissertações, essas dissertações formais que você conhece, essas dissertações que o seu professor pede para você, dentro de um esquema, dentro de parágrafos, dentro de uma estrutura, cobrando de você toda uma série de respeito às normas gramaticais, respeito à coesão, respeito à coerência, respeito à clareza, respeito à correção gramatical? Será que talvez nós não pudéssemos aliar a essa defesa de tese também um pouquinho de criatividade? Então eu trago mais um desafio para vocês. Eu queria que vocês, por exemplo, pensassem entre vocês, aí onde vocês estão agora, se onde vocês vivem, onde vocês estudam, se vocês também não apresentam algumas teses, mas de uma forma mais subjetiva. Ou seja, dentro do processo de convencimento do leitor, será que você, às vezes, não mostra para as outras pessoas que esse processo de persuasão também pode ser aliado a um texto literário?
Vamos ver então como é o tópico frasal, como é a argumentação num texto poético. E para isso eu apresento para vocês um dos poemas mais elucidativos da literatura de língua portuguesa. Não é uma literatura brasileira, é uma literatura que vem lá da terrinha, vem lá de Portugal, ok? Do nosso poeta maior, Fernando Pessoa, e nós vamos ver como isso se dá no poema Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Imagina, você que está aí sentadinho, você que está querendo conquistar aquela menina que não te dá bola, né? Você já gosta dela há meses, mas não conseguiu ainda. Manda para ela a poesia do Pessoa, manda para ela o Mar Português e diz assim: vale a pena? Ora, menina, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar na felicidade tem que passar além da dor. Deus a mim o mar e o abismo deu. Tenta mostrar para você mesmo que a poesia pode e deve mostrar a argumentação de uma forma mais persuasiva, ou seja, mostra para o mundo ao seu redor que você detém o conhecimento das coisas dentro de uma linguagem poética, mas de uma linguagem argumentativa também. Isso também é feito de outras maneiras, é lógico, não é só na poesia, tá? A poesia, pelo contrário, a poesia nem é para ser tão argumentativa assim. Mas, na verdade, a gente vai encontrar isso muito onde? No dia a dia, nas bancas de jornal, nas bancas de revista, porque dentro dos jornais, dentro de um texto jornalístico, o que você encontra é uma capacidade enorme de convencer as outras pessoas sobre determinadas opiniões. O que nós vamos perceber é que os editoriais de jornal, eles estão sempre tentando vender uma ideia para o leitor. E esse leitor, se ele não for muito atento, se ele não for um leitor que preste muita atenção às coisas, ele acaba se deixando levar por determinadas ideologias. O que é ideologia? Ideologia é uma forma que a sociedade dominante encontrou de fazer com que as pessoas entendam as ideias que elas querem que as pessoas entendam. Então, dependendo do momento em que a sociedade se encontra, dependendo do momento em que a história da humanidade se encontra, nós vamos estar vendendo determinadas ideologias. E a palavra é essa mesma, vendendo. Quando você apresenta uma ideia, você a vende. Galera, a sua redação escolar vende ideias. Preste bem atenção a isso. Hoje, nesse momento, você está vendendo ideias ao seu professor. Lógico, você quer o quê? Você quer o 10, não é isso? Você quer a nota mais alta. E para você conseguir a nota mais alta, você tem que fazer com que o seu professor compre a sua ideia. Olha para ele está apresentando para você essa fita. Olha para ele e veja se ele já comprou a sua ideia totalmente. Veja se ele já te deu o 10. Veja se você realmente merece esse 10. Veja se a qualidade do seu texto é perfeita. Veja se você consegue melhorar ainda mais esse texto. E o que nós vamos tentar mostrar para você é como atingir esse melhoramento contínuo. Ou seja, como buscar a perfeição numa dissertação escolar. A dissertação escolar. Bem,
falando em dissertação escolar, é importante o seguinte, é importante que você perceba como é que você vai vender o seu peixe. Vender o peixe mesmo, é vender a redação mesmo para o seu professor. Veja bem, depois, quando você estiver, por exemplo, no vestibular, se estiver fazendo um concurso, de repente um concurso militar, um concurso mesmo para uma universidade, ou até daqui a alguns anos, quando você já estiver trabalhando e começar a mostrar para as pessoas quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, você vai estar continuamente vendendo peixes. E esse peixe, metaforicamente associado a essa redação que a gente está falando aqui agora, vai ser o quê? Vai se mostrar ora de uma maneira, ora de outra. Bem, então vamos continuar utilizando essa metáfora. Pensa no peixe, continua pensando no peixe. Como é que você cozinha o peixe? Sabe cozinhar, não sabe cozinhar? É bom aprender. É bom você começar a saber mexer com as coisas. Ou você vai ficar esperando que alguém sempre te dê o peixe pronto. Ou que alguém te ensine a pescar. É bom você perceber a diferença exata entre esses dois movimentos. E aí, nesse processo, vejam só, nós temos duas maneiras de apresentar o nosso produto, de apresentar aquilo que a gente quer que o nosso leitor, e esse leitor tem inúmeros nomes, professor da banca, corretor, chefe, patrão, líder, namorado, namorada, amigo, colega, não importa, pai, mãe, às vezes você também quer convencer o seu pai, sua mãe de fazer alguma coisa. Então vejam só, você pode se apresentar de duas maneiras. Ou você se apresenta de forma ousada, ou você vai se apresentar de forma tradicional, formal, ok? Ou seja, de acordo com as normas vigentes pelas nomenclaturas gramaticais brasileiras, pelas nomenclaturas que regem a língua portuguesa falada no Brasil. Bem, dentro de um processo de ousadia, dentro de um texto ousado, você pode, por exemplo, citar algum autor conhecido. Vamos repetir, por exemplo, a argumentação que foi utilizada lá no poema Mar Português, lá do Fernando Pessoa. Imagine que você começasse a sua redação utilizando a seguinte frase, aspas, tem que abrir aspas, afinal de contas, se você está citando um autor, um outro autor, você tem que utilizar aspas. Abriu aspas, e aí você inicia a sua redação. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fechou aspas, vírgula, assim disse Fernando Pessoa. Ponto. E aí você começa a comentar a frase dita pelo poeta Fernando Pessoa na sua própria redação. A sua redação vai apresentar o quê? Um grau de ousadia, por quê? Porque você vai estar mostrando que você tem uma capacidade de ser intertextual. Ou seja, você tem uma capacidade de relacionar o seu texto ao texto de Fernando Pessoa. Agora pensa bem, qual o seu nome? João? Maria? De repente você se chama Batata, que nem o Batata que está aqui. Não importa se você, na verdade, é João, Maria, Batata, não importa. O que importa é que você detém a arte da persuasão, você detém a arte do convencimento. Vamos trabalhar então de forma que o seu leitor fique plenamente satisfeito, ou seja, vamos trabalhar de forma que o seu produto seja vendido. Que tal se a gente, então, para sair um pouco desse clima de redação técnica, de técnicas de composição textual, que tal se a gente, então, mostrasse para você exatamente sobre o que eu estou falando? Sobre o que é realmente vender um produto, sobre o que é realmente convencer alguém de uma determinada ideia. Para isso, nós vamos assistir, então, agora a duas historinhas animadas. Você gosta de desenho? Gosta de desenhar? Nós vamos ver, então, como é que a coisa pode acontecer
de duas formas diferentes. E aí, então, nós vamos pensar sobre como a arte da persuasão pode ser trabalhada ou não, ok? Vamos lá? Eu quero comprar uma blusa de lã. Nós não temos blusa de lã. Por que o senhor não leva essa jaqueta de couro? Qual a diferença? A jaqueta de couro é melhor. Por quê? Porque sim. Eu quero comprar uma blusa de lã. Nós não temos blusa de lã. Por que o senhor não leva essa jaqueta de couro? Qual a diferença? A jaqueta de couro é melhor. Por quê? Porque a jaqueta de couro protege melhor contra o vento. Tem vida útil mais longa e é mais elegante. E aí, percebeu? Pensa só, quantas vezes você já foi ao shopping e deixou de comprar alguma coisa justamente porque o vendedor não conseguiu convencê-lo de que aquele produto que ele estava vendendo era o melhor produto do mundo? Pensou? Então, é exatamente essa questão, é exatamente nesse ponto que eu quero tocar. Ou seja, eu quero que você aí, o aluno, esse aluno virtual que eu tenho a partir de agora, eu quero que você comece a ter dentro de si o poder de convencer os outros de que aquela sua ideia é a melhor ideia do mundo. Vejam só, dentro de uma dissertação escolar, dentro de uma redação escolar, dentro de uma redação que defende uma tese, defende uma ideia, se você não acredita naquilo que você está apresentando, ninguém mais vai apresentar. E aí, fazendo a comparação, tecendo a metáfora em relação a uma loja de shopping, por exemplo, se o vendedor que está apresentando a você um produto não defende a ideia do produto que ele está vendendo, não é você que vai trocar aquele produto pelo seu dinheiro. Então, se você realmente quer fazer com que as pessoas comprem aquilo que você está vendendo, você tem que ser a primeira pessoa a mostrar quais são os valores que aquele produto tem. Veja bem, pessoal, veja bem, a redação nada mais é do que um produto que se vende. A redação nada mais é do que alguma coisa que você está apresentando a outra pessoa e mostrando que, tentando fazer com que aquela outra pessoa dê a você o 10 que você merece. Para isso, esse leitor tem que estar plenamente satisfeito. Para isso, esse leitor tem que ter todas as suas expectativas atendidas, todas as suas necessidades preenchidas. Esse leitor precisa estar pleno naquilo que ele quer. Ele precisa estar completo naquilo que ele quer. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir o sucesso, você vai conseguir chegar aonde você quer. Bem, para trabalhar com essa forma, nós vamos ver como estruturar um parágrafo dissertativo. Nós vamos ver, então, como mostrar a redação dentro desse esquema escolar. Justamente para quê? Para que você possa buscar essa satisfação total do seu leitor, que no caso é o seu professor, ok? O parágrafo em um texto dissertativo. Como é que você vai apresentar, então, a estrutura desse parágrafo? Quais são os elementos que vão compor exatamente esse primeiro parágrafo? Por quê? Porque o primeiro parágrafo é o parágrafo definitivamente mais importante da sua redação. Veja só, eu já falei, por exemplo, na aula, que você deveria utilizar 3 períodos. Esses 3 períodos, na verdade, podem até se transformar em 4 períodos, 5 períodos. Depende muito da sua criatividade, depende muito da sua competência no trato com relação às palavras. O que importa é que você tem que ter 3 partes nesse primeiro parágrafo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que que você tem que apresentar essas 3 partes? Porque o primeiro parágrafo do texto dissertativo, na verdade, ele funciona como se fosse uma mini dissertação. Ou seja, vejam só,
toda a estrutura do primeiro parágrafo vai ser retomada no decorrer da sua redação. Quer ver? O primeiro período, suponhamos que o primeiro período seja, então, o seu tópico frasal. Você apresentou, você defendeu a sua tese, defendeu o seu tópico frasal, apresentou ao seu leitor o seu tópico frasal. Ele vai ser retomado no decorrer da sua redação como um todo. Por quê? Porque você vai ter que apresentar os argumentos que o defendem. O segundo período do seu primeiro parágrafo, que seria o desenvolvimento, ou seria a argumentação, ele vai ser retomado nos 2 outros parágrafos que vêm logo a seguir. Se, no caso, você está utilizando uma redação com uma estrutura de 4 parágrafos. O que importa é que o segundo período do seu primeiro parágrafo, da sua redação, o segundo período vai ser retomado no desenvolvimento da sua redação. Bem, e o fechamento, então, vai ser o quê? Ele vai ser retomado no último parágrafo da sua redação. A conclusão. A partir do momento que a sua redação é concluída, você então vai receber o quê? Os aplausos do seu professor, vai receber o 10 do seu professor, e se você estiver prestando um vestibular, um concurso vestibular ou um concurso militar, você vai receber então, vai ser laureado com a aprovação, que é o que nós queremos realmente. Nós queremos que você tenha sucesso. Bem, para que a gente possa ver isso na prática, nós vamos observar como a introdução de uma redação escolar, de uma dissertação escolar, se apresenta na sua estrutura, na sua composição. Nós vamos apresentar para você agora um primeiro parágrafo de uma dissertação, o primeiro parágrafo de uma redação escolar, para que você possa prestar atenção a esse tópico frasal. Eu quero que você observe muito bem qual é o tópico frasal. E eu já passo para você um exercício. Eu quero que você identifique nesse tópico frasal qual é a palavra-chave dele, ou seja, qual é a tese que eu estou defendendo, ok? Vamos lá? O mundo de hoje apresenta, de forma intrínseca e irrevogável, uma tendência à fragmentação do ser. É possível presenciarmos um sem número de pessoas que se deixam levar por uma verdadeira estética do descartável, que as valoriza por aquilo que elas possuem ou aparentam possuir, e não pelo que elas realmente são. Tal comportamento é uma contribuição inegável à cultura da massificação, traço nocivo a qualquer desejo de se construir uma sociedade crítica e consciente. Percebeu? Já tem qual é a palavra-chave? Conseguiu identificá-la? Se você não conseguiu identificá-la, então isso quer dizer que o texto não está vendendo bem a ideia. Por outro lado, se você percebeu que a palavra-chave é exatamente aquela que está ali, é porque o texto está sendo competente. Mas nós vamos observar então, vamos repetir, eu vou repetir para você qual é esse primeiro, esse tópico frasal, esse primeiro período do primeiro parágrafo desse texto, e a gente vai fazer isso junto. Vamos lá. O mundo de hoje apresenta de forma intrínseca e irrevogável uma tendência à fragmentação do ser. Bem, eu sei que eu estou falando do mundo de hoje, então o tempo, quando? Hoje. Sei que eu estou falando do mundo, quem? Então quem? Mundo. Eu sei que eu estou falando desse lugar, o onde é esse mundo. Agora, o que? Eu estou falando do quê? Perceba bem qual é a tese que está sendo exposta nesse período, nesse tópico frasal. O mundo de hoje apresenta de forma intrínseca e irrevogável uma tendência à fragmentação do ser. Se você falou fragmentação, você acertou. Por quê? Porque, na verdade, é exatamente essa tese que vai estar sendo defendida. E aí você vai ter que começar a buscar os argumentos para defendê-la. Bem, os argumentos foram expostos, você já viu que na continuação, na sequência do seu parágrafo, você começa a mostrar como é que as coisas vão ser apresentadas.
E você concorda com essa fragmentação do ser? Você concorda realmente com a tese que está sendo defendida? Você concorda, por exemplo, que, na verdade, as coisas acontecem desse jeito como está sendo apresentado aí no texto? Bem, então, esse é o nosso recado de hoje. Pensa bem que, na verdade, os tópicos frasais, eles podem se apresentar de várias maneiras. Pensa bem que, na verdade, você é detentor de uma grande responsabilidade. Mudar o mundo por meio do convencimento das percepções do outro, que é a outra pessoa com a qual você se relaciona. Pensa bem, então, pessoal, pensa mesmo, mas acredita que você tem nas suas mãos o maior poder de todos, o poder da língua, o poder da argumentação. Não há, nesse mundo, força maior do que aquela que consegue convencer o outro por meio de uma argumentação persuasiva, por meio de uma argumentação convincente, ok? Bem, nesse caso, então, eu vou trabalhar agora com vocês, vou apresentar para vocês as nossas dicas de estudo. As nossas dicas de estudo de hoje são muito mais pertinentes do que você pode imaginar. Em primeiro lugar, leia muito, leia sempre, leia sem parar. Não desista de ler o mundo que está à sua volta, mas leia tudo, tudo mesmo. Leia o olhar dos seus amigos, leia o olhar da sua mãe, do seu pai, leia os gestos das pessoas que estão no mundo à sua volta. Eles às vezes dizem mais coisas do que certas palavras. Leia os outdoors, leia as manchetes de jornal, leia os editoriais de jornal, leia as revistas, leia as reportagens, leia histórias em quadrinho. Leia o que você puder, porque é por meio da leitura que a gente consegue apresentar os argumentos mais convincentes. 3 livros são fundamentais para você desenvolver melhor também a sua capacidade de argumentação. O primeiro deles é um clássico da nossa literatura. Você que quer ser um bom convencedor do outro, precisa ter essa leitura feita, precisa ter essa leitura realizada. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Talvez seja um dos livros mais importantes da literatura brasileira, quiçá da literatura de língua portuguesa, ok? Ou seja, de todos os países de língua portuguesa que a gente pode conhecer. Outro livro importante para você, Manual de Expressão Oral e Escrita, do professor Matoso Câmara Júnior. É um estruturalista, sim, mas que mostra para você todos os passos de uma boa sequência, de uma linearidade dentro de um texto escrito de uma dissertação. Coesão e Coerência em Narrativas Escolares, da professora Lúcia Bastos. Você também encontra isso facilmente e você vai ter acesso a informações num texto narrativo, mas que mostram para você algumas dicas importantes quanto ao processo de coesão e coerência que são fundamentais na sua dissertação. É importante você tecer essas relações entre as duas modalidades textuais. Ok, pessoal? Então, valeu, até a próxima.